Senhor, irmãos. Aproveitando que você está de pé e tem aí um exemplar da Bíblia, independente de ser a Bíblia no sentido físico ou no celular, abra, acesse. Hoje não dá mais para você dizer assim, abra a Bíblia, tem que dizer também, acesse a Bíblia, O cara chegou num velório, aí ele encostou perto do caixão assim e disse: qual que é a senha da Wi-Fi aqui? Aí o cara olhou para ele assim e disse: respeite, rapaz. Ele disse: tudo junto ou separado? Então hoje em dia não é só abra a Bíblia, é acesse a Bíblia. Acesse sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Antes de lermos, deixe-me agradecer a Deus por Ele permitir a minha volta a esta igreja. Já estive aqui algumas vezes e estive na sexta-feira. E eu fiquei com vontade de voltar aqui. E Deus cumpre desejo de coração, E Deus usou eu, pastor Lemuel, pessoa muito querida, ele e a Patrícia. Obrigado, pastor Lemuel, pelo carinho de vocês. E que Deus continue dando a vocês a graça que vocês precisam para continuar. Deus seja louvado na vida de vocês. Pastor Gilson, muito obrigado pelo carinho. O senhor e sua mãe digna esposa, obrigado de coração. Eu estou hoje aqui cercado de amigos, muitos amigos. Pastor Daniel de Castro, um amigo querido, sua mãe digna esposa. Deus te abençoe, bom revê-lo, viu? Parabéns pelo bonito trabalho. Pastor Rafael está ali, Deus abençoe, Rafael. Pastor Alexandre Rodrigues, estaremos juntos lá, 19/3, Alexandre? Lucas, muito bom estar contigo, mano. Deus te levantou com uma voz nessa nação. Eu tenho certeza que tudo que Ele fez é só o começo, tá bom? Comigo, me acompanhando, está o pastor Sérgio Amorim, levanta a mão aí, Sérgio. Pastor Kennedy Matos, já tiveram aqui comigo. E o bispo Everton, levanta a mão aí, Everton. Everton, um amigo nosso, muito conhecido. Mateus, vamos revê-lo, leva meu abraço lá. Pastor Davi, todo mundo lá, tá bom? Obrigado pelo carinho de vocês. Eu estou vendo aqui a Karen Cardim está aqui, pregadora. Deus abençoe sua vida, Karen, de forma especial. Conheci a Karen ali em Palmas, ela começando, engatinhando ainda, Quem encontrou Gênesis 22, diga amém. Amém. Felipe está aqui, o Felipe, está ali Felipe lá do Rio de Janeiro, mora aqui em Brasília, congregamos juntos, ministro de louvor, viu, Lucas? Conhece? Pronto, então pronto. Estou vendo o Ederson aqui também. Ederson, Deus te abençoe. Vou pregar aqui, senão ficar falando o nome do povo aqui, eu não vou pregar. Gênesis capítulo 22, a parte A, do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, provou Deus a Abraão. Eu vou pedir para você ler comigo o que nós acabamos de ler, e para você recapitular. Vou contar até 3 e você vai ler o que nós acabamos de ler em voz alta e em bom som. 1, 2, 3. Era só a primeira parte, mas como vocês gostam de ler, valeu. Sentem-se, por gentileza. Eu vou pedir a sua atenção e que você incline os seus ouvidos por alguns instantes. Eu prometo que não serei prolixo, não vou me estender na noite de hoje.
Quando eu comecei a pensar em algo para comunicar com vocês na noite de hoje, dentre as muitas coisas que me vieram ao entendimento, como diz lá na minha terra, eu fiquei matutando em algo para lhes falar. Este versículo aqui, ou parte do versículo que lemos, foi o que ficou mais forte no meu coração, levando em consideração, esses dias eu tenho me debruçado um pouco sobre o livro de Gênesis. E quando eu me deparei com o capítulo 22, eu vi aqui, na verdade, o que todos vocês já conhecem, no que diz respeito ao contexto histórico da vida de um dos maiores ícones da Bíblia Sagrada. Se você procurar no ranking dos mais citados na Bíblia, ele vai ocupar a terceira posição dentre aqueles que mais aparece na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que ele foi chamado também de o amigo de Deus. Existe um escritor chamado Bruce Feiler. Ele escreveu um livro que tornou-se um best-seller, e o título do livro dele é Abraão, o pai das três religiões. Se você chegar para qualquer judeu, principalmente o ortodoxo, e perguntar para ele, Abraão, ele vai dizer, pai. Se você chegar para um islâmico, um seguidor de Maomé, e perguntar para ele, Abraão, ele vai dizer, pai. Se você perguntar para um cristão sobre Abraão, ele não vai titubear, ele vai dizer para você, o nosso pai na fé. Abraão, ele faz parte daqueles que são chamados de os três maiores ícones da era patriarcal. Por quase 40 vezes aparece no Antigo Testamento Deus apresentando-se a alguém, e quando Deus vai apresentar-se, ele diz, eu sou. Ele é o único Deus que usa o pronome pessoal, eu. E na maioria das vezes, quando Deus apresentava-se, ele dizia, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O judeu ortodoxo, quando ele vai orar, ele ora 3 vezes ao dia. Primeira oração pela manhã, a oração nona e no finalzinho da tarde. E há quem diga que nas 3 orações dele, ele faz a oração patriarcal. A primeira oração em memória de Abraão, a segunda oração em memória de Isaque e a terceira oração em memória de Jacó. Ele começa o dia falando de Abraão, invocando, pedindo a Deus que lhe dê fé. Abraão é o maior paradigma e referencial na Bíblia sobre fé. Se Isaque é paradigma de perseverança, paciência, calmaria, e se Jacó é um paradigma negativo, Abraão é o maior paradigma de fé. Só que o texto do capítulo 20 começa com uma palavra confrontadora, quando a Bíblia diz que depois daquelas coisas, ou depois do que havia acontecido, Deus resolve provar a Abraão. Mas a pergunta é, essa é a única vez que Deus prova a Abraão? Não. E que coisas são estas que o narrador do texto, no caso aqui Moisés, diz que esta prova viera depois destas coisas? Até chegarmos no capítulo 22, existe uma construção, existe um contexto.
existe uma história, existe um relacionamento, existe um grau de intimidade, existe um Deus que está se relacionando com aquele que é chamado de seu amigo. Olhe para cá. Abraão foi alistrado na escola da fé com 75 anos de idade, no capítulo 17. Um dos maiores escritores da linha expositiva, chamado Warren Wiersbe, ele disse que Abraão foi alistado na escola da fé com 75 anos. Nesse texto ele tem mais de 100 anos, mas nem assim Abraão parou de aprender. Ou seja, Deus vem dando experiências e mais experiências para Abraão no que diz respeito a aprendizado, e o aprendizado lhe leva ao crescimento, o crescimento lhe traz vida. Quando você aprende, você cresce. Quando você cresce, você vive. Quando você para de crescer, você para de viver. Portanto, nunca é tarde para você ter experiências com Deus, aprender com Deus e crescer diante de Deus. No capítulo 12, Deus chama Abraão e alista ele na escola da fé. Vocês conhecem a história do capítulo 12, principalmente os primeiros versículos. Existem neles algumas promessas. E uma das 5 promessas que aparece no capítulo 12 é: engrandecerei o teu nome. Mas você vai ver que Deus está chamando Abrão para ele sair de Ur dos Caldeus, que ficava na região da Mesopotâmia, uma das maiores potências do mundo antigo. Só que Deus está dizendo: o que eu tenho para fazer na sua vida, o que eu tenho para fazer em você, o que eu tenho para fazer com você, eu vou fazer quando você sair do lugar em que você está. Aí eu vou começar a fazer o que eu tenho para realizar na sua vida. No capítulo 12, Deus chama Abrão. No capítulo 13, vocês conhecem aquele episódio de conflito entre Abraão e seu primo Ló, causando uma separação traumática. Diz a Bíblia que Ló olha para as campinas verdes do Jordão, depois de Abraão ter dito assim: olha, quem vive pela fé não escolhe, quem vive pela fé não fica procurando o que é aparentemente melhor, quem vive pela fé vai no que alguém chama de escuro. É escuro para alguém, mas quem vive pela fé é um caminho certeiro, é uma decisão certeira, batalhas internas. Mas essas batalhas que Abraão vai travar aqui são batalhas externas, e Deus lhes dá vitória. Quando você chega no capítulo 15, a Bíblia diz que Abraão está dentro de uma tenda, lugar que limita e que tira a visão. Mas a Bíblia diz que Deus visita Abraão e diz assim: Abraão, eu quero te mostrar algo, mas você só vai ver o que eu quero que você veja se você sair do lugar que te limita. Sai da tenda, Abraão. Abraão saiu e Deus disse: agora olha para as estrelas do céu e olha para a areia que está na praia. Tudo isso será a tua descendência. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Às vezes a única coisa que Deus quer da minha e da sua vida é que nós saiamos daquilo que nos limita, é que nós venhamos a sair daquilo que rouba a nossa visão e limita o nosso espaço, ou aquilo que Deus tem para viver conosco. Não é Deus chamando você para o pior, não é Deus tirando você do conforto, da zona de conforto ou da comodidade. É Deus dizendo assim: vem, que eu quero que você viva coisas extraordinárias quando você sair do lugar que limita você. No capítulo 16, escute isso aqui. Você vai ver uma ação carnal de Abraão.
Pastor, mas o amigo de Deus, o campeão da fé, o paradigma de fé, ele teve lapsos espirituais e morais na sua vida? Sim. Eu gosto muito de um escritor americano chamado Charles Swindoll. Por que eu gosto dele? Teologia prática. Eu me identifico muito com teologia prática, porque apesar dele ser um escritor muito profundo, ele escreve de forma muito rasa, e eu tenho dificuldade de coisas profundas. Então eu gosto de navegar naquilo que é raso, porque eu tenho uma facilidade maior de absorver. E Charles Swindoll, ele tem uma teologia muito prática, e na teologia prática Charles Swindoll diz que até os homens mais aplaudidos da Bíblia, a Bíblia faz questão de mostrar suas falhas e defeitos, para deixar bem claro que perfeito, soberano e Deus só existe um. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Quando você via alguém querendo chegar no estado de perfeição, saia de perto dele, porque ele está com a síndrome de Satã. Qual que é a síndrome de Satã? Ele quis ser o que não era, o que nunca seria e o que jamais foi. Deus, só existe um Deus e mais nenhum. Capítulo 16, ele comete uma ação carnal quando ele tenta ajudar a Deus. Ei, não queira ajudar a Deus, não queira colocar remendo novo em panos velhos, não queira dar uma focinha para Deus. Deus é soberano, Ele já tem na palma da sua mão passado, presente e futuro. Sabe o que é que Isaías diz no capítulo 40, versículo 12? E a teologia chama isso de pergunta de retórica. Quem é como o nosso Deus, que pega as águas dos mares e põe na concha da sua mão, todo o pó da terra Ele mede no terço de uma efa, está sentado na redondeza da terra, olha para todos os homens e vê eles como gafanhotos, chama todo o exército de estrelas pelo seu nome, todas vêm sem lhe faltar nenhuma. Sabe o que é que Isaías diz no capítulo 66 e verso 1? Porque o Senhor está sentado no céu e a terra é o escabelo dos seus pés. Escabelo é tamborete, cadeirinha. Um Deus como este não pede conselhos a ninguém. Um Deus como este, Ele faz o que quer, quando quer, na hora que Ele quiser, para glorificar o nome dEle, como Ele bem entender, porque Ele é Deus. Estão pregando um evangelho hoje aí, eivado de veneno, perigoso. Que evangelho é esse? É o evangelho que está tornando o homem em Deus e Deus em homem. É o evangelho que está reduzindo Deus. Hoje me mandaram um vídeo de um cara que estava dizendo por aí, sem citar nomes aqui por uma questão de ética e moral, dizendo por aí que nós estamos no mesmo nível de Jesus Cristo, perfeitos igual Jesus Cristo. Então não precisava Jesus ter morrido na cruz do Calvário. O camarada irmão, ele começou a assistir um negocinho no YouTube, na internet, essa teologia da internet que é muito perigosa. Aí sai por aí querendo ser ensinador, querendo ser doutor do que nunca aprendeu. Ei, nunca ninguém viu tal numa escola dominical ou sentado para aprender. Você só terá autoridade para ficar de pé e ensinar quando você sentar-se para aprender. De outra maneira, não queira ensinar o que você não tem. O que me deixa preocupado, sabe o que é? Não são eles. Pastor, quem são eles? Cheios de boas intenções, crentes. Sim, não estou dizendo aqui que não são. O que me preocupa é uma multidão que está correndo atrás deles, comendo isso, bebendo essa coisa. Nada contra quem é coach, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Mas não venha com sua metodologia coach para cima do púlpito da igreja, não. Aqui é mensagem, aqui é transformação de vida, aqui é mostrar o que é evangelho, aqui é revelar a graça de Deus. Aqui não tem esse negócio de eu sou igual a Deus, ou Deus se submete ao que eu quero, não. Aqui só existe um digno de honra e glória. O resto aqui é servo, queira você ou não. Capítulo 18 e 19 vocês conhecem. Capítulo 17 vocês conhecem a história. Deus muda o nome de Abrão. De Abrão Deus muda para Abraão. Capítulo 18 e 19 vocês conhecem a história.
intercessão, Sodoma e Gomorra, juízo de Deus, juízo de Deus, eita, juízo de Deus. A vontade da gente entrar nos detalhes, né? Mas deixa para lá, irmão. Juízo de Deus. Vou ficar só nisso aqui mesmo para não gerar polêmica mais do que já está. Mas dá vontade? Dá. Deixa eu falar. Mas eu vou me segurar aqui para... Senão vão me achar chato. Esse pregador é chato. Mas tem coisa que a gente não pode deixar de falar não, irmão. Quando você tiver uma revelação, que Deus dê uma revelação para você, peço discernimento se isso deve ser falado para o povo ou não. Tem coisa que tem que ficar para você, é experiência para você. Não fica fazendo disso ponto de doutrina, porque às vezes a pessoa não está na mesma dimensão que você, e você pode causar um estardalhaço grande, como está acontecendo por aí, irmão. Estão dizendo com todo respeito que o que está acontecendo em BH é juízo divino, a ira de Deus. Pelo amor de Deus, todo ano, no início de ano e final de ano, irmão, tem enchente em BH, tem enchente no Rio de Janeiro, tem enchente no Espírito Santo. E eu vou ser muito aberto aqui. Se tivesse que cair um juízo sobre a igreja, ia começar por Brasília, irmão, porque o que nós já vimos aqui na igreja e no meu evangelho, pelo amor de Deus, vamos deixar juízo de Deus com Deus. Quem somos nós para ficar entrando nas coisas e decisões que são divinas? Capítulo 20. Você vai ver a mentira épica de Abraão. O pai da fé também mentiu. Capítulo 21. Você vai ver Abraão vivendo um conflito dentro da sua casa, quando Ismael e Isaac começaram uma briga. E Abraão teve que tomar uma decisão muito grande. Aí você chega no capítulo 22. Olhe para cá. Aí a Bíblia diz: depois destas coisas, Deus provou Abraão. O Isben disse que isso aqui é a maior de todas as provas na vida de Abraão. Não confunda provação com tentação, porque o termo provar aqui vem do hebraico nazar, que quer dizer submeter alguém a um teste de forma malfadada, traduzido para tentação. Uma coisa é ser tentado, outra coisa é ser provado. Tentação vem do diabo, provação vem de Deus. Quando você é tentado, você sabe por que está sendo tentado, quando está sendo tentado e o resultado da tentação. Quando você está sendo provado, você não sabe o porquê da prova, você não sabe no que vai dar. Quer ver uma coisa? Como é que Deus dá o riso para alguém e agora está dizendo: eu vou tomar o riso de você e a alegria de você? Como é que Deus disse: eu te dei Isaac e agora eu vou tomar Isaac de você? Quando você estiver sendo provado, entenda uma coisa: você não sabe o que vai acontecer depois daquela aprovação. Olha o que é que o escritor do livro de Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 14 diz: Salomão, bem-aventurado é o homem que aqui enfrenta o dia da prosperidade e goza do bem, mas no dia da adversidade considera-o, porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Olha para cá, essa prova não é para matar você, não é para destruir você, nem acabar com você. Essa prova é para causar um upgrade na sua vida, é para melhorar você. Segura aí, depois dessa prova você vai cantar melhor, vai pregar melhor, vai adorar melhor, vai servir melhor, vai viver melhor, vai ser um filho melhor, vai ser um pai melhor, um líder melhor. Esta prova veio para melhorar você. Pastor, disseram por aí que se eu viesse para a igreja eu não seria aprovado. Quem pregou isso para você, mentiu para você e tomou o seu dinheiro.
Porque quem abraçou a escola da fé sabe que vai ter que passar por muitas provações. Ah, pastor, mas me disseram que aqui na igreja é só bênção e só alegria. Olha para cá, evangelho não é sala VIP, evangelho não é lua de mel, evangelho não é colônia de férias. Sabe o que é evangelho? Mateus 16:24, palavra de Jesus: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você já parou para imaginar uma coisa? Você pregando e fazendo o convite. Porque o convite que a gente faz para as pessoas aceitarem Jesus é o quê? Venha que sua vida vai mudar. Venha que nunca mais você será o mesmo. Venha que, e já tem a proposta, venha que você vai ficar rico. Venha que você vai ficar milionário. Agora imagine se nós pregássemos como Jesus pregou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Você sabe o que significa tomar a cruz? Venha morrer comigo. Imagine você convidando alguém: quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar o desafio de morrer junto com Ele. Nós iríamos espantar, porque pessoas não querem isso. Sabe o que é que pessoas querem? Ego massageado. Sabe o que é que pessoas querem? Caixinha de promessa. Sabe o que é que pessoas querem? Aplauso. Sabe o que é que pessoas querem? Vai tudo bem com você, tá bom demais para você. Nós não queremos mais a proposta do muda a vida, regenere-se, aceite o desafio, seja uma nova criatura, fique com Deus, mas entenda que vai ter lágrimas e gemidos. Ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Sabe como é que a minha geração está vivendo? Quando está enfrentando um problema, vai para o Facebook. Aí coloca na timeline do Facebook: me sentindo triste, me sentindo decepcionado. Eu lembro que quando nós enfrentávamos um problema, nós dobrávamos o joelho, contávamos o problema para Jesus e Ele resolvia, se quisesse resolver. Se não resolvesse também, a gente ia dar glória a Ele de qualquer forma. É por isso que a nossa geração está fraca. É por isso que a nossa geração é a geração do mimimi. É por isso que a nossa geração, se falar de prova, pelo amor de Deus, todo mundo corre dela. Você sabe por que é que o ferreiro submete a ferramenta dele ao fogo, e ele enfia lá a espada no fogo, e tira a espada do fogo e bate na espada, e depois enfia a espada no fogo de novo, e depois bate na espada? Sabe quando é que ele vai parar? Quando ele olhar para a espada e começar a ver o rosto dele naquele ferro que ele está batendo. Do mesmo jeito é Deus. Deus não está querendo matar você não, Deus está lapidando você, Deus está tirando de você o que não presta. Essa provação não é o fim, é o início de uma nova história. Para quê, pastor? Eu vou dizer para você: você só terá autoridade para falar sobre aquilo que você viveu. Se você não viveu, você vai falar de teoria, e teoria você sabe que pode ser contestada. Agora a sua experiência vai lhe dar autoridade para você pregar, para você falar, para você ensinar. Eu vi alguém falando que, quanto a Jó, porque Deus complicou, descomplicou e depois explicou porque complicou. Eu vejo no livro de Jó Deus complicando e descomplicando. Agora me mostra na Bíblia onde é que Deus explica porque complicou. Ele é Deus, irmão. Ele não deve explicação para ninguém. Ele faz e ponto final. Ele é Deus. Ele olha para Abraão e diz assim: chegou o dia de eu prová-lo com a maior prova que você já enfrentou. Se não for para falar de provação, vamos rasgar alguns textos da Bíblia. Vamos começar tirando o livro de Jó. Porque se aquilo ali, pastor Zé, não for prova, eu não sei mais o que é ser
provado. Olha o que é que diz o salmista no Salmo 66, versículos 10, 11 e 12. Ó Senhor, tu me provastes, acrisolaste-me como se acrisola a prata, permitistes que os homens cavalgassem sobre as minhas costas, passei pelo fogo e pela água, mas no final tu me levastes a um lugar espaçoso. Salmo 34, verso 6, clamou este aflito ao Senhor, o Senhor o ouviu e o livrou. Salmo 34, verso 19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Salmo 107, versículo 28, 29 e 30, no meio da nossa angústia, nós clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor, fez cessar as ondas, acalmou as tempestades e nos levou ao porto desejado. Você lembra do Salmo 30 e verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Você lembra do que Jesus disse lá em João capítulo 16 e verso 33? Ele disse: digo-vos estas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você lembra do que Paulo disse aos Romanos no capítulo 8 versículo 18? Ele disse: eu estou bem certo que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada no porvir. Você lembra do que Paulo disse na segunda epístola dele aos Coríntios, capítulo 4 verso 17? Ele disse: o peso de tribulação que carregamos aqui produzirá para nós um eterno peso de glória. Agora, para mim, o texto áureo, sabe onde é que está? Tiago 1 e 12, bem-aventurado é o homem que sofre a provação no Senhor, porque quando for aprovado, se levantará e receberá das mãos de Deus a coroa da vida que Deus reservou para todos quantos Ele ama. Quantos aqui estão enfrentando algum tipo de provação na sua vida? Segure a mão lá em cima, por gentileza. Segure a mão lá em cima, por gentileza. Só quem está enfrentando algum tipo de problema, segure a mão lá em cima. Pastor, eu conheço alguém crente que não tem problema. Saia de perto dele rápido, porque se ele não tem problema, é porque ele é o problema. Eu desafio um crente que não tem problema. Deixa eu ver quem está enfrentando o problema aqui. Segure a mão lá em cima. Em alguma área da sua vida tem um problema. Eu tenho uma notícia para dar a você. Deus prova a quem Ele ama. Deus prova com quem Ele tem um negócio. Deus prova aquele que Ele chamou. Este gemido, esta dor e esta prova é Deus dizendo: eu estou burilhando você, trabalhando você, melhorando você, para você viver algo especial. Deixa eu ver quem crê nesta palavra. Aproveita que está com a mão levantada, abre a boca e glorifica o nome de Jesus neste lugar. Coloca a tua mão no ombro da pessoa que está do teu lado aí por obséquio. Colocou a mão no ombro da pessoa, diga para ela assim: fique tranquilo, haverá provisão no meio da provação. Deus não está brincando com você, Deus está preparando você. Você não é um joguete de Deus, você não é uma marionete de Deus, você é alguém que Deus chamou para algo. Pastor Adriano, em que áreas Deus resolve provar Abraão? Eu vou só pontuar aqui, não vou entrar nos detalhes, até porque eu não tenho competência para tal. Eu vou só pontuar. A primeira área onde Deus prova Abraão, sabe onde é? No amor de Abraão para com ele. Se você for procurar provas do amor de Deus, você encontrará? Vou perguntar de novo, acho que você não entendeu não. Se você for procurar provas do amor de Deus por você, você encontrará? Milhares. Deus deu provas de que Ele lhe ama, pegando o melhor que Ele tinha lá no céu e enviando para você, dando para você o melhor.
Onde é que está o texto áureo disso? João 3,16. Você pode pegar João 3,16 e dividi-lo em várias partes. Por quê? Maior explicação. Deus, maior ser. Amou, maior sentimento. O mundo, maior grau, maior quadro. De tal maneira, maior grau, que deu maior ação. Seu filho, maior dádiva. Para, maior finalidade. Todos, maior grupo. Que crê, maior simplicidade. Não pereça, maior livramento. Mas tenha maior possessão. A vida eterna, maior presente. Ele fez tudo isso para dar a você o maior presente, provando que Ele lhe ama. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós cantamos, nós pregamos e falamos do amor de Deus. Deus já deu prova de que Ele nos ama. Agora, e se Deus chegar para você hoje e pedir para você uma prova do seu amor por Ele, você está preparado para provar que você ama a Deus? Há quem diga que amar da boca para fora é fácil. Há quem diga que proferir palavras dizendo que ama é fácil. Uma coisa é falar, outra coisa é praticar. Uma coisa é se expressar, outra coisa é viver. Imagine Deus chegando para Abraão e dizendo assim para ele: eu coloquei riso dentro da tua casa. Na tua casa não tinha riso, porque Isaac quer dizer riso. Agora Abraão, está chegando a hora em que eu vou tirar o riso da tua casa. Eu coloquei e eu vou tirar. Tu me amas, Abraão? Eu quero que tu proves que me amas agora. Eu quero que tu me dê em holocausto o teu filho, o único filho que tu tens, aquele a quem tu ama. Você sabe o que era um holocausto? Sabe, né? Eu estou pregando aqui para gente inteligente. Como era que funcionava o holocausto? Pegava o animal, levava para o altar, preparava o altar, colocava o animal em cima, amarrava o animal, pegava um cutelo ou uma faca e dava na jugular do animal. Depois que o animal sangrava por inteiro, pastor Daniel, pegava a mesma faca e abria o ventre do animal, pastor Alexandre, e arrancava as vísceras, porque não podia oferecer um holocausto para Deus com sangue e com as vísceras. Depois que tirava as vísceras do animal, repartia aquele animal em vários pedaços. Depois que o animal estava repartido, picotado em vários pedaços, acendia-se o fogo e aquele animal ia queimar até virar cinza. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu quero que tu pegue o teu filho, coloque em cima do altar, dê na jugular dele. Depois que ele sangrar e não tiver mais sangue, eu quero que você arranque todas as vísceras dele. Depois reparta ele em pedaços e depois queime até restar só as cinzas. Isso é um holocausto. E se Deus chegar para mim e para você nesta noite e disser: eu quero uma prova de que você me ama. Ei, vamos falar a verdade. Vamos ser sinceros com Deus. Vamos parar com o espírito de religiosidade, pragmatismo e superficialidade. Nós somos muito bons para receber amor de Deus, mas somos muito fracos para provar que nós amamos Deus. Quer ver uma coisa? Nós somos cheios de ídolos nos nossos lares, somos cheios de deuses nos nossos corações. A vida inteira nós pregamos contra a igreja católica por causa dos ídolos da igreja católica. Sabe qual é a diferença dos ídolos da igreja católica para os nossos? É que os deles estão mortos, os nossos estão vivos. Os nossos ídolos querem 100 toalhas brancas. Os nossos ídolos, se o aeroporto for acima, a uma distância a mais de 200 quilômetros, não vai num carro qualquer. Os nossos ídolos só sobem no púlpito ou no altar se o cachê já estiver na conta.
Os nossos ídolos querem que o ego deles seja alimentado. Eu não sei se você já ouviu falar num teólogo americano chamado Timothy Keller, conhecido popularmente como Tim Keller. Se você encontrar um livro do Tim Keller com o título Deuses Falsos, compre este livro e leia, que ele vai mostrar para você que você é cheio de ídolos falsos e deuses falsos, que você coloca eles acima do Deus verdadeiro, e vem com a conversa de dizer que é filho de Deus e servo de Deus. Tem gente que ama mais o carro do que a Deus. Tem gente que ama mais o filho do que a Deus. Tem gente que ama mais o apartamento do que a Deus. Tem gente que ama mais as coisas do que o próprio Deus. Ei, esta noite Deus te trouxe aqui para dizer, sabe o que para você? Eu amo você e dei provas. Você é capaz de provar o seu amor por mim? Eu vi os moços aqui falando sobre o Descende. Bonito, beleza. Meus filhos vão. Ok. Eu vi ele falando que até 2040 nós seremos 63%, é isso? 2030 32, seremos 63%. Ok. Eu só queria uma coisa: que esse 63% tivesse qualidade, e que não fosse só quantidade. Nós estamos impressionados com multidão, com quantidade, e nunca vimos uma geração com tantos escândalos e superficialidade como nesses últimos dias. Ei, Jesus sempre primou por qualidade, que Ele nos dê 63%, mas que ama de verdade, que ama de verdade, que ama Ele acima de todas as coisas. Segundo lugar, deixa eu partir para o encerramento. Sabe onde é que Deus prova Abraão em segundo lugar? Na sua obediência. Diga comigo, obediência. Diga mais forte, obedecer. Lá fora você aprendeu a vida inteira o ABCD. Aqui no reino de Deus não é ABCD, aqui é obedecer. Agora olha para Abraão. Quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, a primeira coisa que ele diz foi o quê? Senhor, vamos deixar para amanhã, depois eu tenho uma conversa com o Senhor, que eu tenho umas coisas para resolver, depois eu vejo isso aí. Eu vou empurrar com a barriga, eu vou levar no banho-maria, eu vou procrastinar, depois a gente vê isso aí. Foi isso que Abraão fez? Não. Quando Deus disse Abraão, ele disse: eis-me aqui. Olhe para cá. Eu nunca vi uma geração tão desobediente como essa. Ó, sabe o que é isso? Nariz empinado. E o cara ainda bate no peito e diz: sabe o que? Eu sou dono da minha vida, faço o que eu quero, vou para onde eu quero, congrego do jeito que eu quiser. Se não, vou congregar em casa, que tem um movimento dos desigrejados crescendo aí agora. Não entenderam nada do que está na Bíblia. Aí o cara bate no peito e diz: eu sou dono da minha vida. Não sabe o que é graça, não sabe o que é evangelho, porque quem teve um encontro com a graça e com o evangelho está dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não me mando, é Ele que manda na minha vida. Eu não vou muito longe não. Começa dentro de casa. Eu sou de uma geração que eu fui criado com meus avós, pastor Gilson. E menino criado com avô não é fácil não. Eu era mais ruim. Na minha terra não de ruim não, de rim. Eu era mais rim do que falta de ar e necessidade em casa de pobre. E o meu avô me conhecia. Quando eu saía de casa para comprar alguma coisa, a mando dele, ele cuspia no chão. Alguém aqui é desse tempo? Ele cuspia no chão e dizia assim: você vai voltar antes do cuspe enxugar, secar. Era.
se eu chegasse depois do cuspe secar, a vara de mameleiro já estava na mão do meu velho avô ou da minha avózinha, e o estudo bíblico naquele dia ia falar forte. Tinha um sanfoneiro que morava na frente da minha casa. Quando eu não levava uma surra, ele dizia: eita, nunca mais comi comer um queijinho com doce. Eu tinha uma raiva daquele sanfoneiro, irmão, mas eu dou glória a Deus todos os dias ao meu avô, por causa da vara de mameleiro, por causa da disciplina, por causa da correção. Olha para cá, eu me lembro que um dia eu fui buscar o leite pela manhã, e eu tinha uma monaretazinha, uma bicicletazinha, e estava chovendo. Quando eu peguei o leite, eu escorreguei com aquela bicicleta, dei 4 capotadas na frente dos taxistas que tinha com a bicicleta. Acredite quem quiser, eu levantei com 1 litro de leite sem derramar uma gota de leite. Os taxistas disseram: meu irmão, que negócio é esse? Eu falei: eu prefiro me arrebentar do que derramar esse leite, senão a vara de mameleiro vai cantar quando chegar lá em casa. Hoje é menino de 5, 6 anos mandando em pai, mandando em mãe. É adolescente, irmão, que não sabe nem o que é a vida ainda, batendo no peito e se acha o bam, bam, bam. Se soltar meia hora lá, sozinho lá no mundo lá, vai se desesperar, porque não sabe viver sem pai e mãe. E é uma geração de desobediência. Sabe o que é que eles dizem? Eu só tenho Deus como autoridade. Deus é o único que manda na minha vida. É um mentiroso, é um hipócrita, é um fariseu, não entendeu nada. Porque como é que você diz que se submete a Deus, a quem você nunca viu, se você não se submete às suas autoridades, quem você vê todos os dias? É mentira. Ei, e se Deus te chamar hoje para um teste de obediência, como é que você vai dizer para Deus? Amanhã vou cuidar das 12 juntas de boi, comprei um terreno, vou lá dar uma olhada, vou enterrar os mortos, casei-me, vou para a lua de mel. Aprende com Abraão. Abraão disse: eis-me aqui. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que logo pela manhã Abraão acordou, fez sabe o que? Preparou o jumento. Devia ser na região do Nordeste, porque para ter jumento daquele jeito, lá na minha terra, por exemplo, tem uma feira que um jumento custa R$1. Se você quiser, pode ir lá que você compra. Você traz uns 10 se você quiser. Abraão preparou o jumento, chamou 10 servos, pega a lenha, racha a lenha, chama Isaac e diz: vamos. Para onde? Vamos para a terra de Moriá. Fazer o que? Vamos adorar. Isso é obediência. Não vai ter avivamento sem obediência. Deus não trabalha com desobediente. Deus trabalha com pronto. Deus trabalha com aquele que está dizendo: é agora, é eis-me aqui. Só se for hoje. Cadê a geração que foi chamada para obedecer a Deus? Terceiro lugar, Deus prova, sabe o que de Abraão? Deus prova a perseverança de Abraão. De 80 a 100 quilômetros, 3 dias de viagem. Imagina Abraão olhando para Isaac, olhando para os servos, e o dia longo, a hora parece que não passa. 3 dias levando o filho para o sacrifício. Deus está provando a perseverança de Abraão. Segura na mão da pessoa que está do seu lado, por gentileza, por favor, segura na mão dessa pessoa, principalmente o que está cochilando, o que está dormindo. Dá uma chacoalhadazinha nele aí, para ele acordar. Segurou na mão dessa pessoa, diga para ela: a tua perseverança não é por acaso, porque Deus tem negócio com quem persevera. Deus tem negócio com quem insiste. Deus tem negócio com quem continua. Deus tem negócio com quem não desiste. Deus tem negócio com quem persiste. Deus tem negócio com quem vai. Deixa eu ver aqui, onde é que está a geração que não vai chutar o pau da barraca, nem pendurar a harpa no salgueiro? Cadê a geração que vai continuar? Cadê a geração? Está ali, eu já estou vendo. Cadê a geração que vai perseverar? Olha para mim, olha para mim. A perseverança é uma árvore de raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Fique de pé, por gentileza. Escute isso aqui. Lucas, meu amigo, se prepara aí. Escute isso aqui. Depois de andar 3 dias, sabe onde é que Abraão chega? Em um dos montes que Deus havia lhe orientado, na terra de Moriá. Olhe para cá.
Quando Abraão chegou no pé do monte, Abraão olha para os servos, chama o filho e diz assim: vocês servos fiquem aqui embaixo. Esses dias eu vi alguém pregando nesse texto falando do jumento. É porque o jumento foi buscar coisa sobre o jumento. Irmão, não tem nada do jumento aqui não, irmão. O jumento era só para carregar o que Abraão estava. Para de inventar coisa, de colocar coisa onde não existe. Seja simples, mas seja bíblico, pelo amor de Deus. Jumento aqui é só para carregar, irmão. O cara fica, é porque jumento não adora, é porque o jumento não sei o quê. Quem disse que jumento adora, irmão? Jumento é jumento. É um jumento querendo falar de jumento, que Deus me livre. Abraão chegou e disse: fiquem vocês aqui, escuta isso aqui, fiquem vocês aqui, eu e o moço subiremos. Pode ver que você vai ver aqui o plural coletivo. Subiremos, adoraremos e voltaremos. Sabe o que é que Abraão está dizendo aqui? Eu vou, quando eu chegar lá, eu vou preparar o altar, eu vou matar o meu filho conforme Deus me pediu, vou queimá-lo, ele vai virar cinza, mas depois que ele virar cinza, o meu Deus é poderoso para das cinzas trazer de volta o que ele me prometeu e me deu, e nós voltaremos. A fé de Abraão era tão grande que ele acreditava, Hebreus diz isso, ele acreditava que até das cinzas Deus era poderoso para trazer de volta o Isaac. Ei, o que Deus está querendo aqui não é Isaac, o que Deus está querendo aqui é Abraão. O que Deus quer não é o seu dinheiro. O que Deus quer é que você se liberte daquilo que lhe prende, que está no seu coração. Você entendeu? Deus não está querendo Isaac não. Deus está querendo é Abraão. Deixa eu ver como é que está o teu coração, Abraão. Deixa eu ver se tu tem fé de verdade. Deixa eu ver se eu posso fazer de você o pai da fé, o paradigma da fé. Escute isso aqui. É aqui que Abraão pega o lenho e coloca nas costas do menino. Isso aqui também não é símbolo da cruz, coisa nenhuma. Porque Jesus carregou a cruz o tempo inteiro. Salve quando o Sirineu parou para ajudá-lo. Isaac só começa a carregar o lenho do pé do monte para cima lá. Isso aqui são uma representação dos fardos do nosso pecado. Lá vai o menino carregando o lenho. Chega um momento, ele olha para o pai e diz assim: meu pai, pode prestar atenção que a expressão dele está eivada de sentimento. Meu pai, era como se ele já tivesse com uma certa desconfiança. Esse negócio aqui não está batendo. Tem alguma coisa aqui que não está fechando a conta. Aí ele olha para Abraão e diz: meu pai. Aí Abraão olha para ele e diz: meu filho, deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu pai. Faça, meu filho. Aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, meu pai. Mas meu pai, só tem sacrifício de holocausto se tiver cordeiro. Então tem alguma coisa faltando aqui. Você pode ir em qualquer lugar, irmão. Pode o pau quebrar, pode descer fogo do céu, pode ter fogo, pode ter lenha, pode ter cutelo, pode ter o que tiver. Se não tiver cordeiro, sai de lá. Pula fora. É latada. Não existe culto sem cordeiro. Aí ele olha para Abraão e pergunta: onde é que está o cordeiro? Olha a sabedoria de um pai com um coração apertado. Ele olhou para o filho e disse: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá.
Você pode passear pelo Antigo Testamento inteiro, perguntando, tentando encontrar a resposta para a pergunta de Isaac que você não vai achar. Quer ver uma coisa? Chegue para Davi e pergunta: Davi, cadê o cordeiro que Isaac perguntou por ele? Davi vai dizer assim: eu sei onde é que estão as ovelhas malhadas, sei até onde é que tem bode, mas o cordeiro não me pergunte que eu não sei. Chegue para Sansão e pergunte: Sansão, tu sabe onde é que está o cordeiro que Isaac perguntou por ele? Sansão vai dizer: eu sei onde é que tem jumento, que até matei 1000 filisteus com a queixada de jumento. Sei onde é que tem leão, mas não me pergunte pelo cordeiro que eu não sei. Vá para Salomão e pergunte: Salomão, tu sabe onde é que está o cordeiro que Isaac perguntou por ele? Salomão vai dizer: sabe o que? Eu sacrifiquei 123.000 ovelhas no altar, no dia que eu inaugurei o templo, mas esse cordeiro aí, eu não sei onde é que está. Agora vá lá para o Jordão, fronteira com o deserto, você vai ver um cara que ninguém dá nada por ele, vestido de pele de camelo, comendo mel silvestre com gafanhoto, pregando umas mensagens doidas, que ninguém dava nada por ele, mas o povo ia para lá. Chegue perto dele, ele está batizando, mas de repente ele para tudo, parou de batizar. De repente alguém perguntou: parou por quê, João? Parou por quê? Ele disse: porque eu estou vendo alguém se aproximando. Quem é ele? Aí João diz assim, João capítulo 1 verso 29, João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olhe para mim, parece que eu estou vendo João dizendo: sabe o que, pastor Lemuel? Isaac, Isaac, eu tenho a resposta, Isaac. Aqui está o cordeiro. O cordeiro está aqui também. O cordeiro está na sexta-feira, esta noite. Tem cordeiro neste lugar. Está subindo algo às narinas de Deus. Olhe para cá. Aí você vai ver, sabe o que? O cordeiro pratica a maior alquimia da história espiritual e teológica, transforma a água em vinho. Aí você vai ver o cordeiro curando, libertando, sarando, regenerando, multiplicando, vencendo, guerreando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vai ver também o cordeiro sendo perseguido, sofrido, chorando. Você vai ver o cordeiro carregando o patíbulo de uma cruz na via dolorosa. Você vai ver o cordeiro muitas vezes cansando. Você vai ver gotas se transformando em lágrimas, de suor se transformando em sangue. Você vai ver o cordeiro lá no alto do Gólgota dizendo: sabe o que? Está consumado. Reclina a cabeça e entrega o espírito. Alguém diz: o cordeiro foi calado, o cordeiro foi vencido. Mas lá em Mateus capítulo 8 versículo 18, a Bíblia diz que houve um terremoto. Os grilhões da morte se quebraram, o cordeiro rompeu os grilhões gelados da morte, ressuscitou e disse: todo o poder foi-me dado nos céus e na terra. Escute, lá em Atos capítulo 1 versículo 11, o cordeiro começa a subir cheio de poder e glória. Aí alguém começa a olhar espantado para o cordeiro subindo. Aí os anjos dizem assim: varões galileus, não se assustem. Esse cordeiro que está subindo agora, da forma como ele está subindo, ele descerá. Mas alguém pensou: cadê o cordeiro? O cordeiro desapareceu. Aí você chega em Apocalipse capítulo 5, aí você vai ver João chorando. Por quê? Porque João viu um livro. O livro estava selado por dentro e por fora com 7 selos. Aí João disse: eu preciso de alguém para abrir o livro e desatar os selos. João procura em cima no céu e diz: não tem ninguém. João procura embaixo da terra e diz: também não tem ninguém. João procura em cima da terra e diz: não tem. Aí quando João cai no choro, um ancião chega e diz: não chore não, João. Mas por que eu não devo chorar? Eu estou diante de um livro que ninguém vai abrir. Aí o ancião diz: não chore não, olhe para o trono. Quando João olha para o trono, ele vê um cordeiro como que tivesse sido morto. Aleluia. Na hora que João olha, começa uma música no céu chamada de cântico do cordeiro. Aí eles cantam dizendo: digno é o cordeiro de abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque ele morreu e com seu sangue comprou
povos de todas as tribos, línguas e nações. Segura na mão da pessoa que está do seu lado e fecha os corredores aqui, por favor. Fecha os corredores. Lemuel vai me perdoar. Se ele não me perdoar, ele e o pastor Gilson, vai ser um negócio deles com Deus. Porque eu passei do horário, eu sou consciente. Mas eu não podia sair daqui sem deixar o cordeiro, sem falar do cordeiro. Escute. Lá está o velho Abraão cumprindo o que Deus lhe pediu. O menino está em cima do altar amarrado conforme manda o figurino. Ele pega o cutelo e faz isso aqui, ó. Quando ele levanta o cutelo para imolar o filho e provar que ele tinha fé, a Bíblia diz que dos céus desce uma voz. Eu vim aqui nesta noite para dizer: o que você vai fazer no mundo espiritual, através da sua fé, vai mexer com o céu. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Você não entendeu. Vai descer algo do céu. Levante a mão dessa pessoa lá em cima agora. Vai descer algo do céu. Eu não sei se é uma voz. Eu não sei se é um prato. Eu não sei se é uma providência. Eu não sei se é uma provisão. Mas a Bíblia diz que desceu do céu a voz do anjo. O anjo disse: não faças tal, Abraão, porque Deus já viu que tu temes a Ele. Segure forte na mão dessa pessoa. Segurou na mão dela? Forte, pode apertar a mão dela. Diga assim para ela: vai ter providência no meio da provação. Você vai levantar um altar e vai chamá-lo de Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh, Jeová Jireh. Deixa eu ver quem crê, deixa eu ver quem crê, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Abre a boca, abre a, meu Deus, meu Deus. Deixa eu ver quem trouxe a boca. Seja minha testemunha. Vou erguer perante o seu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. É desse jeito, ó. Senhor, és o motivo da minha alegria. Só quem veio adorar. Ei, meu, és o caminho distante. Cadê o holocausto com o cordeiro? Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero te tocar. Isso é holocausto. Vive, vive. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer que vai ter provisão na provação. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono a minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és
Pode chegar aqui, pastor. Eu estava pensando numa coisa aqui, Lucas. Abraão ficou conhecido pelos muitos altares que ele levantou, mas nenhum se comparou a este. Nenhum. Depois desse episódio aqui, quem olhava para Abraão via um estigma nele, mas um estigma positivo, uma bandeira. Qual bandeira? Jeová Jireh. No monte do Senhor se proverá. O altar da provisão foi o mais significativo da história de Abraão. Eu vou devolver o microfone agora. Tem alguém no nosso meio que não é crente ainda, que não professa a nossa fé? Levante a mão para ele conhecer. Uma pessoa não evangélica. Tem alguém? Me ajuda, por favor. Tem uma pessoa não evangélica no nosso meio? Vê do teu lado aí se tem alguém que não é crente. É todo mundo crente aqui? Diga glória a Deus. Eu devolvo o microfone agora falando uma coisa. Você já foi conhecido por muitas coisas na sua vida, talvez por muitos altares que você levantou, mas 2020 vai ter uma característica diferente em você. Em 2020 alguém vai olhar para você e vai ver uma bandeira, e nesta bandeira estará escrita: o Senhor proverá. O Deus da provisão entrou na minha provação e me proveu. Só quem acredita nisso, abraça quem está do teu lado aí, chora com essa pessoa, adora com ela, canta com ela, bendito seja o nome do Senhor, e diz para ela: vai, 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 vai.